Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse, você sabe, é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está começando agora e está muito bom. A gente vai falar de um assunto interessantíssimo. Você já ouviu falar da doença do beijo? No carnaval a gente precisa falar sobre esse assunto. Quais são os sintomas? Como é que acontece a transmissão? Isso aí você já sabe, né? Mas o tratamento, a gente vai dar dicas para você se proteger e mesmo assim não ficar, né, se for o caso, sem beijar. Não é preciso isso. A gente também vai falar no segundo bloco sobre o climatério, período inevitável, mas que pode ser também atravessado com dignidade, com informação na vida e na saúde das mulheres. Tá começando! Então vamos lá, mononucleose, a famosa doença do beijo. Todo carnaval existe uma atenção especial para essa questão, uma infecção causada por um vírus muito específico, muito prevalente entre todos nós. E a gente vai falar sobre esses riscos, sobre os sintomas. Aqui está de novo conosco o infectologista Dr. Leandro Cury, do nosso querido Hospital Felício Roxo. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Prazer falar contigo novamente, Fernando. Alegria, doença do beijo. Todo mundo, né, fala, poxa vida, carnaval, um perigo, mas na verdade a mononucleose está muito mais presente na nossa vida do que a gente pensa. Na verdade, sim. A maioria de nós, 90% da população, já tem o vírus da doença do beijo no corpo, principalmente na fase adulta. Sim. Então, a maioria de nós já teve contato com esse vírus, nada tão grave. Então, isso ajuda na transmissão, ajuda na prevenção? É um sinal de que a gente pode não ter? Nas duas problema? coisas. Nas duas coisas. Uhum. Eu transmito se eu tenho o vírus. Geralmente, na fase aguda, acabei de contaminar, eu contamino outras pessoas. Mas o vírus pode estar adormecido no corpo, acordar, e aí eu continuo transmitindo ele também. Por exemplo, se eu peguei o vírus na minha adolescência, se me contaminei, eu posso transmitir ele depois se o vírus acordar em mim. Mas o mais comum é a gente se infectar, gerar um anticorpo e ele fica para sempre ali adormecido. Quais são como é que ele se manifesta? Beleza. Então a mononucleose, né, também chamada doença do beijo popularmente, ela se manifesta a partir do contato desse vírus no organismo e aí dias depois, um mês e meio, até 2 meses, ela vai começar a dar dor de garganta leve, que passa facilmente uma faringite, o sujeito vai no hospital, toma até um antibiótico que não precisa. As famosas ínguas, no pescoço, pode dar na axila, na virilha, que são os linfonodos aumentados. Mal-estar, febre, dor no corpo, fadiga, cansaço. Em alguns casos também pode ter um aumento do baço e do fígado. Fica mais distendido o abdômen, assim. Uma doença benigna, geralmente, tá? Mas a manifestação básica é essa. Se passa facilmente uma faringite. E com sintomas parecidos com os da gripe, por exemplo. Gripe mais resfriado, né? Falou tudo. Faringite, gripe. A doença viral inicial ela é muito parecida, todas elas, né? Dor de garganta, placas esbranquiçadas na garganta, assim, não? Não dá placa branca, né? Aquela placa de pus, aquilo é mais comum com bactéria, mas dá muita a vermelhidão, a garganta fica vermelha. Minha garganta tá coçando, tá irritando, sabe? Tô com aquela dorzinha para engolir. Você dá uma olhada lá, a garganta vermelhinha, mas sem placa. E pode estar também relacionada à baixa imunidade? Sim, não. Na verdade, quando o organismo manifesta desse jeito, já é a imunidade respondendo. Encontramos o vírus, detectamos o vírus aqui no corpo. Vão defender. É o organismo defendendo, é isso mesmo. Mas não tem relação com a imunidade baixa, não. Junta com ressaca? Muitas vezes pode acontecer, né? Sim. Tá. O sujeito nem sabe, né, o que é direito. Então, por isso que é muito comum muita gente está acompanhando a nossa entrevista aqui, pensa, já tive isso. Já tive isso. Bom, inflamação na garganta, íngua aqui nessa região, que é onde inflama mesmo, né? Mal-estar. Febre. Cansaço. Acabou. Já teve mononucleose. E todo mundo Exatamente. Já teve. Porque pode ter de novo? Se já teve uma vez? É menos comum. Ela é mais comum o vírus, que é um nome feio, Epstein-Barr. Esse vírus pode reativar no corpo de outras formas, de fase mais tardia, se a imunidade cair, mas esse sintoma inicial de mononucleose geralmente é uma vez que tem. Agora, a maioria de nós, Fernando, nem tem sintomas. A gente se contamina
geralmente na adolescência, ali na fase que o beijo começa, né, a troca de saliva, pode ter um mal-estar ou nada, né? Então, pode ser que eu e você tenhamos já um vírus e a gente nunca nem teve sintomas. Já passamos por isso, né? Porque tem muita... A nossa boca... Né? A gente tem mais bactérias do que células no corpo. E dentro do conjunto de bactérias, a boca é uma das campeãs, né? Bactéria, fungo, né? O vírus não está no lugar errado ali, mas quando a gente tem um beijo, né? Ou quando a gente troca copo, bebida, canudinho, a gente está trocando micro-organismos, né? Da nossa flora nativa. Então, isso pode acontecer, sim. Num beijo, então, aí isso intensifica, né? Potencializado. Impressionante. Tem a questão da herpes também, né? Herpes tá ali nesse jogo aí, né? Inclusive, o Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, é da família do vírus herpes. É uma família grande que inclui também o vírus da catapora, né? Um outro chamado citomegalovírus, e o vírus da mononucleose é um vírus tipo herpes. Que vai ter também várias implicações. Herpes zoster também? O herpes zoster é o da catapora, é o varicela zoster, né? Sim. Só que de uma forma diferente que ele age no corpo. E o herpes simplex, que é esse do beijo, né, do contato, que pode ser tanto genital quanto facial. Comum no carnaval também? A transmissão, sim. A transmissão? Imagina, alguém vai para um bloquinho, beija 50 pessoas, já no final, igual você falou bem assim, o nível etílico está mais alto, você vai começar a ficar menos criterioso para beijo, né? Pode ter lesões ali e transmitir. Menos criterioso para beijo, é bom, né? Mas no final, né, doutor? Doutor, agora com relação a herpes, aí tem ligação com baixa imunidade. Isso. A reativação do herpes, sim, Fernando. Então, o herpes, assim como o Epstein-Barr, ele fica adormecido no corpo, geralmente em fibras nervosas, gânglios nervosos, e aí a imunidade baixou, o sujeito está com estresse, né, ou baixou a imunidade por alguma doença, algum medicamento, o vírus vai e reativa. Excesso de sol, falta de sono, estresse psicológico, estresse físico, o vírus do herpes vai e reativa. Isso é muito comum, né? Então, se a gente está falando de um esforço muito grande, pouco sono, o carnaval hoje não dura só 4 dias, né? Já teve a semana anterior, tem a semana do carnaval, tem a semana depois, a despedida. É um desgaste muito grande. Aquele corpo está cansado, já tomando sol diretamente, isso tudo reativa o herpes. Sim. Né? E aí nessa fase que quem tem herpes sabe, a latência começa a ficar coçando o local, né? Aí já está transmitindo ali. Tá. O herpes também muita gente tem, né? Está aqui guardadinho, né? Sim, também calcula-se que grande fatia da população mundial tem o herpes. Mas nem todo mundo reativa o herpes, né? Então tem gente que tem o herpes e pode nunca ter sintomas. Quem já teve catapora, com certeza tem o herpes? Não, porque são vírus diferentes. São vírus primos, tem o herpes e o herpes zoster. Tá, mas então quem já teve catapora tem um ponto de atenção com o herpes zoster? Perfeito. Só desenvolve o herpes zoster quem já teve contato com o vírus da catapora, que é o mesmo vírus, ou varicela, né? Na roça chama de cobreiro, né? Estou com cobreiro, aquelas lesões dolorosas, com bolhas, queimam. Isso geralmente acontece mais na terceira idade, tá? Mas qualquer pessoa que a imunidade cai muito rápido, pacientes com HIV, com câncer, pode ter o cobreiro, né? O herpes zoster. Tá, e aí tem como, quando a gente está falando de herpes zoster, tem como fazer um exame para identificar a presença do vírus e se prevenir? Sim, prevenir. Tem. Hoje a gente tem vacina para herpes zoster que auxilia, vacinas muito boas, que ajudam a prevenir o surgimento da lesão, né? Mas uma ida ao médico já dá para identificar. Agora, quando a gente fala da mononucleose, da doença do beijo, também existem exames para... É necessário fazer esse exame? Se você tem uma dúvida diagnóstica, igual você falou bem, é uma gripe, é um resfriado, é uma faringite, tem exame para fazer. Só que o tratamento ele é mais repouso e hidratação. Que o próprio organismo, o próprio sistema imune vai trabalhar para aquele vírus voltar. Quanto tempo? Poucos dias ou semanas, depende de cada caso. Semanas? Acabou o carnaval. Acabou o carnaval. Acabou o carnaval. Semanas de doença do beijo, não tem mais carnaval. Então. Não tem, mas geralmente é pós-carnaval, né? É depois. O surto vem depois do carnaval. E na sua vivência de consultório, isso é perceptível, assim? Dá para ver o aumento disso? Sim, pós-festas, né? Copa, carnaval, fim de ano, mononucleose vem. E ela vem um mês depois, então você pode fazer a conta que o fluxo um mês depois. Mas como em adolescente, né? Tá no início ali dos afetos. Ali quando é mais comum. Mas todo mundo pode contaminar. Pergunta difícil para o médico, né?
O que é que pode fazer? Qual a prevenção? Boa. Bom, a maioria de nós já está prevenido, porque a gente já pegou isso em algum momento, né? Prevenir é difícil para a mononucleose, porque às vezes o portador que está beijando, ele não sabe que ele tem, então transmitir uma coisa que ele não sabe, né? O que eu posso falar é que se a pessoa sentir sintomas pós-festas ou pós-carnaval, isso que a gente falou aqui, procurar um médico para ver se realmente é isso mesmo, né? Às vezes mais fácil. Mas assim, como é uma doença bem benigna, desenvolvimento tranquilo, repouso já basta, a preocupação na profilaxia é menor. A gente está falando que é a doença do beijo, mas ela pode ser transmitida de outras formas. A gente falou aí de compartilhamento de canudos, de copo, de garrafas. Gotículas, né? Gotícula, contato íntimo muito próximo. Então, qualquer secreção de vias aéreas respiratórias, as vias respiratórias altas, pode transmitir. No carnaval também você compartilha copo, compartilha bebidas, né? Às vezes você não sabe nem qual é a origem da bebida, nem quem bebeu o anterior, quem bebe. Então pode. Tem outras formas de contaminar pelo Epstein-Barr, que hoje em dia é menos comum, mas transfusão de sangue, pérfuro cortantes, mas o grosso do negócio mesmo é a contaminação por gotículas. Mas a divisão aí de compartilhar copo, canudinho, fica também um alerta, porque existem outros problemas, né, de compartilhar a bebida, né? Hoje, por questões de segurança, homens e mulheres precisam ter esse cuidado, porque tem muita coisa perigosa envolvendo tudo isso, e golpes, né? Saber que está bebendo substância, né? Isso é mais comum do que a gente pensa, é mais real do que a gente possa pensar. Ainda mais numa festa como essa de Belo Horizonte, tem 5 milhões de pessoas na rua, né? Exatamente. O gelo também, eu queria chamar a atenção para o gelo. O pessoal pega gelo no carrinho, né? Aqueles ambulantes, pega o gelo com a mão mesmo, que andou no carnaval todo e coloca na bebida ali, pede por... Qual que é a origem dessa água? Peraí, qual que é a origem da minha... A mão tá limpa, né? Você vai ingerir o que ali? O gelo, é muita atenção para isso. A água mineral, né? Eu já vi dizer que é melhor tomar até um refrigerante ou uma água com gás, porque você sabe a procedência. Se a água for com gás, ela está fechada, ela tem que ter gás. Espera-se, né? Que, e a água mineral... Não violado, não é assim. Sim. Os cadastrados são mais tranquilos, né? Os vendedores cadastrados. Mas aí também. Mas outras infecções que pode pegar no carnaval também, hepatite A, né? Também é por ingesta de alimentos e água contaminada, mão suja, diarreias várias aí, né? Assim, a gente estava comentando aqui, né, que nós já fizemos um programa aqui sobre leptospirose, né? E com essa chuva de BH, né, que inunda tudo, a rua toda, é um risco também, é uma atenção que a gente precisa ter? A exposição ao excesso de poças de água e água de enxurrada que a gente não sabe o que está carreando, pode transmitir leptospirose. Só repetindo aí, atenção com leptospirose, porque é a água que teve contato com o xixi do rato, Isso. Né? Muito provável de acontecer numa cidade grande, mas você precisa estar com algum machucado no pé ou em alguma parte do corpo para ter contato com essa água, Perfeito. Né? Ou ingerir, né? Sem querer. Ou ingerir sem querer. Ou mucosas, tipo olho, nariz também, qualquer nível. Também contamina. Latinha que fica ali, tem contato com essa água ali, você falou de hepatite, alguma coisa assim? A hepatite A, essa é a leptospirose, né? Que é causada pela bactéria que está na urina do rato. A hepatite A também contamina. Mas na latinha ali tem... Pode, claro, alimentos, bebidas contaminadas, superfície contaminada, pode transmitir hepatite A. Preciso esse ponto de atenção. Você falou que em rave é comum ter leptospirose? Assim... Sim, então o pessoal está lá já com o uso de substâncias também, aí começa a chover, dá o barro, né? E normalmente é um lugar mais afastado. Mato, geralmente, onde tem roedores, né? Então o pessoal fica dançando ali, pula no barro, nada no barro, né? Esfrega o rosto no barro. Pode ter, né? Pode ter sim. Hepatite A, leptospirose, pode acontecer. A gente tem aqui, doutor, né? Você lembra... mitos e verdades, né? É um quadro, eu falo aqui, é uma frase, você me diz se é mito ou se é verdade, dentro da sua vivência clínica, dentro da sua experiência. Ok? Vamos lá. Então vamos lá, é agora. Mitos e verdades de hoje, na edição de hoje com o Dr. Leandro Cury, infectologista do Hospital Felício Rocha. A gente está falando sobre prevenção, cuidados, né, no carnaval, na área da infectologia, mas principalmente da doença do beijo, muito comum nessa época. Então vamos ver aqui, doutor, eu falo a primeira frase, que é essa aqui. É possível trocar
milhões de bactérias durante um único beijo. É mito ou é verdade? É verdade. Beijo na boca, né, gente? No rosto não tem tanto problema, não, né? Tem algumas bactérias na pele, mas menos do que Menos. na flora bucal. É verdade. Sim. As bactérias trocadas entre as pessoas num beijo podem ajudar também a melhorar o sistema imunológico. É mito ou verdade? Verdade. Verdade. Então, Tem a parte boa. tem, claro, a convivência, a troca de micro-organismos favorece o sistema imune. A gente precisa disso desde a nossa infância para reforçar o sistema imune. A gente tem mais bactérias do que células, né? Então essas bactérias precisam de amizades novas. Sim, né? interação. É possível contrair doenças beijando. É mito ou é verdade? É verdade, falamos hoje algumas aqui, né? Sim. Várias. Família do herpes, quase todos, herpes Epstein-Barr, citomegalovírus, o herpes, próprio herpes simplex. Então, e tem algumas questões que estão relacionadas com baixa imunidade. Então, às vezes, é preciso a gente se perceber, né? O carnaval é um teste de resistência, né? Um teste orgânico de resistência, né? Sim, põe a organizar a prova, né? Daí se conhecer o corpo. Vai, dias depois, se examina, palpa, veja sua garganta, se palpa, se conheça o corpo, se não tem náusea alterado, né? Febre. Eu sempre estimulo meus pacientes a se examinarem bastante também. O vírus do beijo pode aumentar 32 vezes o risco de esclerose múltipla. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Eu não sei exatamente os valores, mas o Epstein-Barr, ele pode reativar no corpo, adormecido, igual a gente falou, e causar outras doenças no corpo. Meningite é uma delas. Pode ter esclerose, mas isso são situações muito especiais, como déficit imunitário, então, bem raro. Sim, né? sim. Então, pode desenvolver? Pode. Mas como a maioria de nós já tem esse vírus no corpo, a maioria de nós está suscetível a ter isso. Tá? Mas é uma origem. Cânceres também, né? Alguns tipos de linfoma, pode ser causados pelo vírus do beijo. Não de uma vez, viu, gente? Não beija e tem logo isso. Não, isso é passar de ano. Não é dessa forma. Não. Tá. A doença do beijo, o herpes, o sapinho, tudo é a mesma coisa. É mito ou é verdade? Não, mito. Não, coisa diferente. Sapinho é a cândida, que é um fungo que a gente já tem na boca. E aí também, pessoas com imunidade mais baixa, tipo crianças, bebezinhos, podem desenvolver lesões que parecem vesículas, mas são fúngicas, mas não é a mesma coisa. Não. Adulto também tem sapinho? Nós também temos a cândida, né? A cândida ela já é um fungo que reside em nós, igual essas bactérias todas que você falou. Geralmente em boca e região genital, né? No normal, ela fica ali sem causar problema. Quando tem um desbalanço entre bactérias e fungo e os fungos crescem, que aí pode dar o sapinho e a candidíase. Sim, sim. Isso acontece também no nosso intestino, que a gente tem todo esse trato intestinal, esse é o microbioma, né? Microbiota, é isso mesmo. Microbiota, né? De boas e ruins, né, bactérias, né? Isso tem a ver com a nossa função intestinal também, né, doutor? Perfeito. É o nosso patrimônio. Por isso equilíbrio, né? É um patrimônio biológico que a gente tem, que são digestão, proteção do corpo. As bactérias estão ali, vivendo ali, mais bactérias que a gente, né? Igual você mencionou bem, a gente tem mais bactérias que células humanas, células, né? Em número, né? Em quantidade absoluta, e elas são patrimônio. Quando a gente toma muito antibiótico, ou existe um desbalanço dessa flora tão importante nossa que a gente conquistou durante esses anos todos, pode complicar. Interessante, né? E tudo isso se manifesta aí quando a gente, né, tem algum problema, herpes, a mononucleose, tudo tem a ver com o equilíbrio, né? É isso. Impressionante. Exatamente. Assim como no carnaval. Bom, doutor, muito obrigado pela informação aqui, foi ótimo, tiramos muitas dúvidas, valeu. Prazer. Sucesso estar aqui de novo. Bom carnaval também. Para nós todos. Valeu. E a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.